presidente, cumprimento a todos os colegas que participam desse importante congresso de comissões. Eu queria destacar que num projeto de autoria coletiva, até para que nós consigamos, né, ainda não terminamos esse processo longo e trabalhoso, chegar a um consenso, existem dispositivos que agradam, né, a determinados parlamentares, existem dispositivos que desagradam muito estes mesmos parlamentares, e, por óbvio, todos os dispositivos que estão aqui contemplam alguns dos parlamentares. Por que eu estou destacando isso, que parece algo óbvio? Porque é importante que a população compreenda, né, que o fato do parlamentar eventualmente votar sim a este projeto não significa que corrobore todas as ideias contempladas no projeto, tá? Eu queria destacar os pontos que eu entendo fundamental nesse trabalho coletivo, até para que a liderança do governo, e aqui rendo as homenagens ao deputado Carlão, que tem se dedicado muito, né, a conseguir o andamento desse projeto, liderado pelo deputado Camarinha, que também parabenizo, mas até para que a liderança do governo entenda que existem pontos aqui que me parecem inegociáveis, tá? Que são pontos que, pelos vários debates que já houve em torno desse projeto, eu vejo como pontos importantes para todas as bancadas. E por que eu estou frisando isso? Eu estou frisando isso porque quando nós debatemos o decreto de calamidade, e eu votei não, eu disse, seja no plenário, seja aqui no Congresso, que o decreto era uma carta branca para o governo do Estado. Quando nós votamos o projeto que libera os fundos, e aí eu votei sim, eu só votei sim porque houve um dispositivo fechando, determinando, especificando os fundos a serem liberados. E o que aconteceu quando o projeto aprovado, né, chegou ao Palácio do Governo? O governador vetou justamente o dispositivo que especificava os fundos a serem liberados. Então, o exercício de fiscalização que essa casa realizou para fechar o uso dos fundos do Estado, o governador desfez por meio do veto. Poder-se-ia dizer, isso é um direito do governador. Tudo bem, até é uma prerrogativa do governador. Mas me parece um desrespeito para com essa casa quando é vetado justamente o dispositivo que foi colocado como uma exigência para o voto sim de vários parlamentares, inclusive o meu. Então, eu quero destacar aqui alguns dispositivos que são muito importantes, né? Como o artigo 3º, que suspende o prazo dos concursos públicos. Esse artigo é importante para os aprovados, mas principalmente para as finanças do governo, porque a realização de um concurso implica muitos gastos. Então, eu vou ficar muito chateada, se eu disser sim a esse projeto, com vários pontos que me desagradam, se houver tempo eu vou especificar quais são, e quando chegar isso lá no Executivo, eles vetarem esse artigo 3º que garante a suspensão dos concursos. Idem com relação ao artigo 4º, que prioriza os fornecedores nacionais. E vejam que aqui não tem nenhum protecionismo, não. É uma questão de defesa contra fraudes, até. Porque o governo do Estado priorizou uma empresa chinesa, né, que teoricamente tinha sido auditada, visitada, checada pelo tal escritório em Xangai, e, na melhor das hipóteses, São Paulo tomou um calote, porque houve um pagamento antecipado de 30%, com uma compra de 500 milhões de reais, e nós não recebemos os respiradores. Então, eu quero deixar aqui pontuado que eu vou ficar muito chateada se o artigo 4º, que prioriza a indústria nacional, for vetado. Igualmente, ficarei mais do que chateada, ficarei indignada se os artigos 5º e 6º forem vetados. Por quê? Porque o artigo 5º exige a publicação de todos os documentos referentes às compras feitas
com o dinheiro liberado para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. A bem da verdade, o próprio decreto de calamidade, pela natureza da matéria, já exigiria essas publicações. E a legislação federal, que reconheceu a calamidade no âmbito nacional, também exige essas publicações. Mas São Paulo, como a imprensa vem noticiando, está no final da fila da transparência, porque para conseguir acesso à documentação, por exemplo, referente à aquisição dos respiradores, eu precisei oficiar mais de uma vez. Então, vai ser muito complicado se vetar um artigo 5º. E o 6º, muito embora não trate de recursos orçamentários e financeiros, também tem a ver com transparência, porque obriga a publicação do número de casos, do número de mortos e mais, do número de leitos vagos e ocupados, tanto em enfermaria como em UTI. Esse dado não está divulgado nos sites, seja da secretaria, seja do Palácio em si, e tem a ver com transparência, porque sabendo o número de leitos vagos, nós podemos fiscalizar contratações, de leitos, por exemplo, no sistema privado, de construção de novos hospitais de campanha. Então, me parece que esse é um artigo fundamental nessa lei que nós estamos criando na Assembleia. E eu tenho muito medo da gente dizer sim para essa lei, com muitos pontos que eu vejo como problemáticos, e estes que dizem com a transparência serem eventualmente vetados pelo governador. Existem outros pontos importantes, como da autorização de recebimento de doações, porque, por incrível que pareça, eu tenho conhecimento de mais de um caso de hospitais recusarem, por exemplo, doação de EPI, porque a Secretaria da Saúde no centro não autoriza. Os dispositivos que prevêem benefícios fiscais, é importante destacar que não são isenções, são benefícios, como parcelamento, como repactuação, com a condição de manutenção dos salários e dos empregos de quem já estava contratado antes da pandemia. Essa parte do bom prato, a questão dos pequenos produtores. Então, tem muitos pontos positivos, que nos convidam a votar sim a este projeto, seja aqui nessa etapa prévia, seja no mérito. Mas há pontos problemáticos, daí a necessidade de eu fazer esses destaques. Eu tenho muito medo, por exemplo, do artigo 11, em que esta casa está autorizando o executivo a contratar leitos do sistema privado. Por que eu tenho medo? Porque, até pela visita que os colegas fizeram aos equipamentos de saúde, e os próprios números que vêm sendo divulgados de forma mais genérica, eu entendo que deveriam ser divulgados de maneira específica, existe, não vou dizer uma sobra, mas existe um número significativo de leitos que ainda estão vagos. Então, eu tenho medo dessa casa autorizar a contratação de leitos no sistema privado, não sabemos quais valores serão pagos, e que nós, daqui a algum tempo, tenhamos uma situação parecida com a dos respiradores. Então, fica aqui um alerta para os colegas. Eu reitero que já falei no congresso anterior, sou contrária ao auxílio às vítimas de violência doméstica, porque na condição de penalista, eu entendo que nós não devemos dar nenhum tipo de prêmio, no âmbito criminal, seja para quem é vítima, seja para quem entrega alguém que está sendo procurado. Eu fiz uma emenda que foi contemplada, agradeço, de autorizar essas mulheres vítimas com seus filhos a serem hospedadas em hotéis, como ocorrerá com os profissionais de saúde. Então, eu não vejo sentido na outorga desse auxílio, porque acaba sendo até um incentivo para essa mulher ficar na mesma casa que o agressor. Me parece que a hospedagem é suficiente para garantia da segurança desta mulher e de suas crianças. Então, eu sou contrária a esse auxílio aqui, desde sempre, não é de agora. Reitero minha preocupação com a eleição de um setor para ser privilegiado. E aqui não tem nenhum demérito para com este setor. Eu sou uma pessoa que aprecia as artes,
tem grande apreço, sim, pela cultura, seja música, seja teatro, seja cinema, mas não consigo compreender por que eleger o setor cultural como um setor diferenciado ou melhor que os demais, né? Muitos foram os profissionais impactados, muitos foram os estabelecimentos impactados, e agora a Assembleia vai autorizar um auxílio emergencial diferenciado para os profissionais de cultura, e algo muito indefinido aqui, que é pagamentos para manter equipamentos. O que é isso aqui? A gente pode estar abrindo porta para desvios. Então, fica aqui o alerta, tá? Sem nenhum tipo de preconceito. Eu não vejo sentido nem fundamento para que nós elejamos uma categoria como sendo melhor que as demais. Na medida em que todos foram impactados, e alguns grupos de maneira muito significativa, os garçons, por exemplo, né, que não estão recebendo as porcentagens. Deputada, o tempo está se esgotando. Eu vou fechar. E aqui, para fechar, Excelência, um segundinho. Eu sou terminantemente contrário ao dispositivo que trata de fake news. Entendo que é inconstitucional, porque está muito amplo e permitirá que policiamentos e perseguições sejam feitas, né? Já vimos médicos tendo vídeos retirados das redes porque estavam defendendo, com fundamento em casos concretos, determinados tratamentos. Então, não me parece coerente com o Estado Democrático de Direito, com a Constituição Federal, deixar nesse projeto um artigo tão aberto como esse que trata das fake news. Precisaríamos criar uma outra forma de garantir, vamos dizer assim, a veracidade das informações. Muito obrigada, senhor presidente. Numa outra oportunidade eu complemento. Ok.